É isso mesmo, gestor para gestor, Estevam Guerreiro, nosso convidado de hoje, gestor da Remax Atlântico Itapema, Santa Catarina, mestrando em administração e direção de empresas do Santander, Espanha, presta consultoria em algumas construtoras imobiliárias da região, é palestrante e estrategista imobiliário. Nós vamos ter um baita papo agora com o Estevam Guerreiro. Boa tarde, boa noite, Estevam, como é que vamos? Olá, beleza, Rafael? Boa noite, Rebeca. Obrigado aí, Oi, Estevam, amigos do IBREP. Obrigado pela oportunidade. Nós que te agradecemos, cara, pelos teus minutos preciosos de gestor para gestor, um bate-papo rápido e direto, cara. Hoje, gestor Estevam Guerreiro, qual é a dificuldade mais encontrada no mercado na gestão de pessoas e de profissionais da corretagem, no teu ponto de vista, Estevam? Bom, se me permite, eu vou começar rápido, né, aqui, que é um grande desafio, então, mas trazendo uma primeira questão, que é a autoconsciência. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente sabe que o mercado imobiliário, ele é muito informal, né? Ele ganha a sua formalidade, por exemplo, né, o IBREP aí, que é uma grande, né, é um grande centro de formação, então ele ganha a sua formalidade ali, mas quando as pessoas vão para o mercado de trabalho, existe um novo desafio da informalidade, que é se tornar um empresário. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque as pessoas acham que simplesmente é sair vendendo. E são duas coisas totalmente distintas. Então, a primeira questão crucial para aqueles que querem começar o seu negócio, né, de maneira mais certeira é entender essa autoconsciência, ou seja, é entender que, primeiro, eu não sou apenas um vendedor, eu não sou apenas um cara do mercado de trabalho, e sim um empresário. Sendo um empresário, eu vou ter que trabalhar em 3 frentes aqui, se me permite. Eu gosto sempre de falar Claro. Isso, né, nos treinamentos que eu falo. No primeiro momento, o cara muito com a mão na massa é aquele cara que sabe o que está fazendo, o cara que executa num caráter mais técnico. E esse é isso no papel de gestor, né, Estevam? No papel de gestor, inclusive, é uma das personalidades... Pegando junto com a turma, né? Perfeito. Uma das personalidades que nós temos que ter no dia a dia. Uma outra delas é o cara que sabe fazer a gestão, ou seja, aquele cara que organiza, que planeja, que sabe orquestrar, ou seja, é o administrador em si. E a terceira personalidade é aquele cara que consegue ver de cima, aquele cara que projeta mais o futuro, ou seja, ele é um empreendedor em si. Então, essas 3 personalidades, ou seja, o técnico, o administrador e o empreendedor, ele tem que fazer parte de um gestor nesse momento. Por quê? Porque ele vai ter que entender nesse contexto todas as variáveis do seu negócio para melhorar o quê? O processo de decisão dele de maneira mais assertiva, a ponto de lapidando a sua equipe, organizando aqui um grande organograma e um processo, né, de uma maneira mais formal possível, para que ele tenha também retenção e que ele tenha principalmente a performance dos seus corretores. Claro que é desafiador, mas esse, na verdade, é o grande papel, Rafa, do empresário em si. Só que na área imobiliária nunca nos ensinaram isso, né? Porque em nenhuma faculdade. Se a gente pegar direito, pegar medicina, pegar odontologia, nunca ninguém ensinou a cadeira de gestão empresarial. E isso é uma das coisas que é um grande desafio. Daí a gente sai do mercado de trabalho e tem que fazer resultado, porque vive de resultado, né? Então é desafiador. Cara, tu traz um ponto, Estevam, que é o seguinte: na prática do mercado imobiliário, pelo menos a grosso modo geral, acontece muito aquele corretor está vendendo bem, vou transformá-lo em gestor. E aí? Que nesse ponto do que tu traz aqui de falta de consciência, para uma pessoa que era corretora hoje, amanhã, de repente, ela tem que assumir um painel de comando de uma equipe ou de 2, 3, 4, 5 pessoas, ela não está nem um pouco preparada nesse ponto de vista técnico, performance e visão, planejamento. Como é que tu enxerga isso na prática hoje em mudança, em quem recebe uma tarefa dessa, que todo dia provavelmente vai alguém dizer assim, semana passada me chamaram para ser gestor, semana retrasada. Como é que lida na prática quando a mudança vem assim, bruscamente, muito no viés assim, tu vende muito bem, vem que tu agora pode virar gestor? Até complementando aqui a tua fala, até porque alguns corretores também, quando começam a ter um grande resultado em venda, eles querem abrir o seu negócio. E tá tudo bem, pessoal. E não muda nada, pessoal, e tá tudo bem, não tem certo ou errado. É uma escolha que ele faz. O grande desafio aí é ele não entender as novas personalidades que ele vai ter que construir a partir disso, porque ele não é mais o cara só a executar na ponta. Ele é um cara que vai ter que fazer uma gestão de recursos, de pessoas, de equipe, ou seja, né, ele vai ter que orquestrar
a vida, a rotina daquele escritório, e ao mesmo tempo ele vai ter que ser o estrategista, porque se ninguém vai fazer isso por ele. E aí, é claro, e aí eu vou trazer aqui também uma questão também de autoconsciência. O profissional tem que entender que isso é uma carreira, e uma carreira não quer dizer, pessoal, que eu vou entrar na área imobiliária agora e vou ficar rico semana que vem. Eu vou entrar na área imobiliária agora e daqui a 6 meses eu vou ficar rico porque eu vi no Instagram de alguém que um cara tem um sucesso em vendas. Pessoal, a gente tem um exemplo prático e clássico do que aconteceu ontem. Lionel Messi, aos 35 anos de idade, onde ninguém botava quase que mais fé que ele ia ganhar uma Copa do Mundo, e ele não deixou um momento de trabalhar, teve que se reinventar dentro desse processo, e a seleção da Argentina, né, conseguiu alcançar, ou seja, uma equipe conseguiu se construir. Então, a partir do momento que a gente entende que isso é uma carreira, a gente começa a visualizar quais lacunas eu tenho profissionais e quanto tempo, energia, dinheiro, eu tenho que investir para suprir essas lacunas e fortalecendo aqueles pontos ainda onde, né, eu tenho relativa dificuldade ou eu posso ser um pouco melhor gestor, vamos dizer dessa maneira. Porque essa é a escolha do cara. Tem amigos que eu conheço que são ótimos corretores de imóveis, que ganham muito e que nunca quiseram abrir o seu negócio. E, pessoal, tá tudo bem também. Eu, por exemplo, eu me sinto muito feliz, por exemplo, em fazer a gestão. Desde muito novo, né, desde muito novo na área imobiliária, eu escolhi trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, porque é o que eu fazia. E é o que eu sempre fiz. Então, isso é o que me dá, desculpa o termo aqui, isso aqui me dá o tesão, assim, me dá o prazer de fazer o negócio. Então, eu sei que o meu sucesso, ele é resultado do sucesso e consequência do sucesso do corretor. E aí o meu desafio é entender que atribuições de gestor eu tenho que estar todos os dias melhorando a minha performance para poder prestar o melhor serviço de excelência, ou seja, porque o corretor de imóvel é o meu cliente, né? Então eu tenho que atender ele muito bem. Não é mais o cliente final, entendeu? Não é Só mais para fazer aqui só para fazer uma leitura. E essa construção é de longo prazo, né? Um jogo de longo prazo, um jogo de processos, de construção de processos para pessoa gestora é o que tu define aqui como a chave, né? A virada, né? Não é simplesmente amanhã que tu já virou um super gestor com o melhor resultado do mundo. Não, é um processo construído. Nessa trajetória, o que não pode faltar para um gestor, Estevão? O que não pode faltar na prática, no painel de gestão dele, na visão estratégica de gestão dele? A primeira coisa, Rafael, a primeira coisa para qualquer gestor e para qualquer profissional, uma das coisas que o próprio Jack Welch falava, a franqueza. Ou seja, o que é a franqueza? É encarar a verdade nua e crua. Nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência a contar uma história. A gente tem uma tendência a tirar o peso dos nossos ombros e terceirizar. O nosso sucesso, o nosso fracasso, é muito comum acontecer isso. Ah, não deu certo por causa da economia, não deu certo por causa da política, não deu certo porque aquele escritório já está há 20 anos no mercado. Ou seja, é muito mais fácil contar uma história. Então, para mim, o grande divisor de águas de um grande profissional é ter franqueza, ou seja, encarar a verdade nua e crua. É entender uma coisa, pessoal, o bom é inimigo do ótimo. A área imobiliária é uma área onde nós temos um gosto, né? A gente sente o gosto do negócio porque o cara faz uma venda, tem uma comissão alta, ou seja, é o maior ticket do mercado, e às vezes a gente cai numa zona de conforto. Ah, agora eu não preciso mais estudar, agora eu não preciso me qualificar, agora está tranquilo, eu tenho só 2 corretores e está tudo bem. Pessoal, e aí eu volto a dizer para vocês, e aí encarar a verdade nua e crua é entender uma coisa, é ter coragem de olhar no espelho ou subir na balança e dizer o seguinte, pessoal, o que é que eu tenho que fazer e principalmente não fazer para ter os melhores resultados. Porque aqui, usando um termo, né, não quero ser clichê, mas usando um termo, o que é o foco, na verdade? Não é só focar naquilo que importa, mas é dizer não para mais de 1 milhão de coisas que vão tentar te atrapalhar durante o teu dia. E isso é uma coisa que tem que ficar muito evidente para um bom profissional. Senão ele nunca vai encontrar excelência. Ele pode ser bom, mas ele não vai ser ótimo. Ele não vai, né? E a gente sabe como funciona, né? Tem uma competitividade muito grande no mercado, né? Tem muitos profissionais no mercado, então a tendência é que, com o tempo, ele também vai perdendo a motivação se ele não aprender a investir na carreira, a ter esse olhar de longo prazo, a subir esse degrau todos os dias na alta performance, né? Pelo menos é uma das leituras aí que eu tenho, tá, Rafael? Assim, trazendo num contexto mais simples, assim, mais cirúrgico, né? Legal. E para quem está hoje desafiado a ser um gestor, passou por essa transição há pouco, está lidando com muitas dificuldades, não está sabendo orquestrar esse dinamismo todo de empresário que tu falas, né? De a visão de empresário quando tu vira um gestor. O que tu diria para o cara que está no chão de fábrica agora,
talvez desmotivado ou frustrado, ou não sabendo lidar com as suas inseguranças e principalmente com as suas faltas de capacidades técnicas ainda, o que ele tem que olhar primeiro? O que ele precisa tirar? O que ele precisa dizer não e botar um sim na frente dele agora, se tu fosse falar para essa pessoa que está ali do outro lado da tela? Bom, primeiro, se ele, por exemplo, fosse abrir um negócio dele, a primeira coisa que ele teria que fazer nesse momento é esse grande exercício para entender o seguinte: nós somos todos limitados pelo tempo. Né? Todos nós, sejam nós ou os bilionários, temos 24 horas por dia. Então, qual é o grande desafio? Né? Por que as empresas alavancam o seu negócio? Porque o cara consegue criar uma capacidade de multiplicar o seu tempo. E para ele multiplicar o seu tempo, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender as fragilidades que ele tem em cada personalidade dessa. Se ele realmente quiser ter o seu negócio. Que atribuições eu preciso para ser um bom administrador? Cara, eu não sei fazer gestão de pessoas. Não há problema. Então, ao invés de eu começar o meu negócio agora, em 2023, quem sabe pode ser interessante eu fazer um planejamento e investir 2 ou 3 horas por semana estudando gestão de pessoas durante um ano, para em 2024 eu estar mais fortalecido nisso. Um exemplo. Ou daqui a pouco Mas eu digo o seguinte, mas e o cara que aceitou, a pessoa que aceitou ser gestora porque o dono da imobiliária chamou e disse que... E agora ele já está no fogo pegando. E aí não se preparou tanto como tu gostaria. Como seria? A primeira coisa que eu faria nesse momento é o seguinte. Primeiro, pessoal, é quem, depois o quê? Ou seja, não existe hoje um escritório vencedor, uma empresa vencedora, uma equipe vencedora com as pessoas erradas dentro do barco. Então, a coisa mais importante nesse momento é ter uma grande percepção, né, do conceito e da visão da empresa. E claro que depois disso é colocar as pessoas certas dentro do barco. E principalmente tirar as pessoas erradas de dentro do barco. Porque muitas vezes... O dizer não, né? O dizer não. Exato. O que acontece? Às vezes o cara entra como gestor e ele não consegue ser justo e profissional. Ele quer ser bom. E quando ele quer ser bom e não quer ser justo, ele acaba prejudicando o próprio negócio. E aí eu volto a dizer para vocês. Encarar isso num primeiro momento já é fazer uma grande cirurgia. Já é saber começar sem sangrar. Porque quando ele não encara isso com total naturalidade ou profissionalismo, ele começa a sangrar aos poucos, sangrar o profissionalismo, a motivação, o entusiasmo e, consequentemente, claro, também os resultados financeiros do seu negócio. Naturalmente, a credibilidade dele como gestor vai todos os dias descendo. Mas também não quero dizer aqui que o cara tem que amanhã sair botando todo mundo na rua. Por isso que eu digo, ele também tem que entender de 1 a 9, por exemplo, que nota que ele se dá hoje como gestor. E o que é que ele tem que fazer para melhorar dentro disso? Por que de 1 a 9 não 1 a 10? Agora fiquei curioso, Estevão. Eu costumo sempre dizer por quê, Rafa, assim, porque na minha concepção, eu não boto nunca de 0 a 10, por quê? Porque eu acho que a gente nunca sai zerado de nada, a gente sempre tem um ponto de partida na nossa vida, a gente, né, traz as nossas histórias, o que a gente já fez, as nossas bagagens, e a gente nunca vai ser perfeito. E eu acho que isso é que é legal do negócio. Como a gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai correr atrás da perfeição. Então, quando a gente chegar no 9, a gente vai querer o 9.1, vai querer o 9.2, e a gente nunca... Eu vou dar um exemplo, né? A gente pega aí os grandes cases, né? Vou pegar o próprio Messi, que eu falei agora de novo, o Cristiano Ronaldo. Pessoas aonde muitos jogadores já tinham parado de jogar e os caras estão quebrando recordes ainda. Então... Eu penso muito no 1 a 9 nesse sentido, porque eu acho que quando a gente pensa que não tem a perfeição, ou ela é utópica, faz a gente correr atrás dela, ela se movimenta, mas é para a gente se mover, e não é para a gente frustrar, pelo contrário, é para a gente se desafiar a sempre dar um passo a mais e se superar. Afinal de contas, é assim que a gente trabalha, né? O senso de crescimento é uma necessidade humana e é saudável, né? É muito bom isso para nós, né? É saudável, muito. Desculpa que eu falo meio rápido aqui, tá? Não sei se... Foi ótimo, Estevão. A gente fez um papum aqui, de gestor para gestor, em 15 minutos. Era esse o espírito de Estevão, de a gente captar de ti os melhores pontos dessa... Quem tá pegando fogo agora como gestor, quem tá querendo planejar essa carreira, quem não pensou, mas daqui a pouco te ouviu e parou, opa... Talvez seja para mim, foi excelente esses 15 minutos. Obrigado de todo modo aqui para a Escola IBREP. Rafa, obrigado. Obrigado a todos vocês, né? Muito obrigado, Rebeca, valeu. Um grande abraço, pessoal do IBREP. Estamos em Itapema, aqueles que quiserem ir tomar um café e conversar, estamos à disposição. Que legal, cara. Obrigado aí. Tamo junto, Estevão. Obrigadão, valeu. Abração, valeu, tchau. Abraço, beijo.